Apocalipse 2, versículo 1, por favor. Último livro da Bíblia. Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 1. Apocalipse 2, versículo 1. Levante aí a sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, ó grande Deus, fala conosco, porque quando ouvimos a tua voz, nós nos fortalecemos, nós enxergamos o que não estávamos enxergando. Quando ouvimos a tua voz, nós despertamos. Tua voz nos faz bem. A voz dos problemas nos põe medo, dúvida. A voz do mal nos deixa divididos, fracos. A voz do mundo engana. Mas a tua voz, meu Pai, ela nunca fez mal para o ser humano. Os teus conselhos são os melhores. Fala conosco, Pai, através dessa palavra, e dê um entendimento a todos. Eu peço, meu Deus, que todos nós venhamos compreender porque o Senhor nos reuniu hoje, o que de fato o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus, me dê as palavras certas, mas faça o teu povo ter ouvidos para te ouvir. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro amor. E você vai poder entender, creio eu, o que significa o primeiro amor. Por que Deus quer ser o nosso primeiro amor? Qual o motivo dele falar tão forte para essa igreja que perdeu o primeiro amor? Vamos ler aqui. Versículo 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço o quê? As tuas obras. Imagine agora, olha aqui para mim, para você ter um entendimento de como foi quando essa carta estava sendo lida. O anjo da igreja, o pastor, reuniu toda a igreja dizendo: vamos ouvir a carta que chegou do Senhor Jesus para nós. Então toda a igreja se reuniu, e o anjo da igreja, o pastor, começou a ler a carta. E nessa primeira parte, em relação a eles, depois que Jesus se apresentou como aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ele disse: eu conheço tuas obras. Eu imagino que eles se alegraram, porque eles trabalhavam para Deus. Poxa, Jesus está vendo as nossas obras. Pois Jesus está se agradando do que nós estamos fazendo. Que bom. Trouxe uma alegria para eles. Aí o anjo continuou lendo, dizendo o seguinte: e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste o quê? Mentirosos. E quanto mais o anjo falava, quanto mais o pastor pregava, mais eles se alegravam. Puxa, Deus está feliz com a nossa paciência. Deus está feliz porque nós não aceitamos homens maus. Quando descobrimos que não é de Deus, que é falso, que é mentiroso, poxa, nós não aceitamos, nós tiramos. Pois Jesus está feliz com a gente. E a alegria ia tomando conta do coração da igreja, e eles felizes. E aí ele continua dizendo o seguinte, versículo 3:
e sofrestes, e tens o quê? Paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Aí eles ficaram assim, radiantes. Poxa, nós temos sofrido perseguições, calúnias, difamações, tantas coisas por causa dele, e ele está vendo, ele está gostando. Aqui tem gente que perdeu o trabalho, deve ter, né? Por causa da fé, porque não queria mais mentir. Aqui tem gente que familiares se afastaram, amigos. Aqui tem gente que por causa de Jesus já passou cada coisa, humilhações, ouviu piadas, zombarias. E Jesus disse: olha, nessa carta, eu tenho visto que vocês têm sofrido por amor a mim. Eu tenho visto que vocês têm trabalhado. Eu tenho visto que vocês são empenhados na obra. Pô, quem não ficaria feliz ouvindo isso? Tá legal. Agora, escute uma coisa aqui no versículo 4. O que é que diz aí? Nessa hora a coisa pegou. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti o quê? Virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Olha para mim, por favor, não olhe para a Bíblia agora. Por que o Senhor Jesus pegou tão pesado com a igreja de Éfeso? Porque eles abandonaram o primeiro amor. Qual motivo? Tem que ter um motivo. Será que Jesus estava carente? Pô, vocês não estão me amando, então eu estou sofrendo por causa disso. Será que é isso? Não. Deus é completo nele mesmo. Deus não tem problema de carência. Então por que? Me diga qual é o motivo de Deus ter falado tão forte: olha, vocês perderam o primeiro amor. Ou vocês se arrependem, ou vai comprometer a salvação de vocês, porque eu não quero serviço nenhum se não for no primeiro amor. Eu não quero nada sem o primeiro amor. Eu não me agrado, eu não quero. Se é um casamento, eu quero um casamento quente. Como é que tem que ser um casamento? Os dois dormem juntos ou dormem separados? Tem que dormir juntos, acordar juntos, na medida do possível se alimentar juntos, dialogar, conversar, gastar tempo. Isso é casamento. Aqui o Senhor Jesus falou forte, não era por causa da carência dele, é porque ele sabe que quando nós colocamos alguém ou alguma coisa no lugar dele, nós vamos sofrer. Não é ele que vai sofrer, é por amor a nós, porque nunca deu certo colocar nenhum ser humano no lugar de Deus. Você pode colocar qualquer um, coloque um homem, coloque uma mulher, coloque um familiar, coloque seja quem for no lugar de Deus, para ver o quanto você vai sofrer. Experimente isso. Se você quer sofrer, experimente isso. Eu já vi inúmeras pessoas quebrarem a cara, gemerem, porque colocaram uma pessoa no lugar de Deus. A verdade é, se ele não estiver em primeiro lugar, ele não está em lugar nenhum. E se ele não está em lugar nenhum da vida da pessoa, ela está sozinha, ela vai sofrer. Está dando para você entender? Não é questão de carência dele, é porque ele sabe que o ser humano depende dele.
Escute bem, ou está no primeiro amor, ou então tudo que está fazendo não está adiantando nada. Ele está dizendo: eu não quero ser servido assim. Pessoal, a minha mãe tinha ciúme de minha namorada Rose. Quando era minha namorada, minha noiva, minha mãe tinha ciúme, porque eu ficava tão por ela, que minha mãe sempre jogava uma piadinha assim, ó: para Rose não tem cansaço, para Rose não tem horário, para Rose você está sempre pronto. Porque minha namorada, minha noiva, a igreja é chamada de quê? A noiva tem que estar apaixonada, a noiva tem que estar desejando o noivo. Se não for assim, para ele não presta, não tem sentido. Não pode ser forçado, não pode ser aos empurrões. Às vezes a pessoa diz assim: mas eu não saí da igreja. Ei, mas tem gente dentro da igreja fria, tem gente dentro da igreja mal, tem gente dentro da igreja presa no pecado, tem gente dentro da igreja que a maneira que ela está na igreja não agrada mais a Deus. Ela só está fisicamente, mas ele não quer religiosidade, ele quer comunhão. Você sabia que lá no céu ele vai nos vestir de vestiduras brancas? Claro, se nós vencermos. Vestirei de vestiduras brancas. Quando eu era criança, minha mãe me vestia, eu não sabia me arrumar. A minha mãe ficava: estica o braço para botar a camisa, levanta essa perna, menina. Não era assim? Minha mãe fazia isso comigo. Vai tomar banho. Minha mãe agora vai tomar banho. Aí eu ia. Aí quando eu voltava, ela trocava a minha roupa. Vamos botar essa calça aí, menina. Levanta outra perna. Não era assim com você? Quem tem filhos aqui? Não é assim? Para eu comer, às vezes eu não queria comer, e ela pegava o garfo com a comida, fazia aviãozinho, e às vezes o aviãozinho tinha que dar 2 voltas, 3 voltas, e eu marrento. Meu pai não tinha paciência não, minha mãe tinha. Abre a boca, criatura de Deus. Aí eu abria, comia, parecia que estava fazendo um favor para ela, mas mãe faz isso com maior prazer, maior amor, maior carinho, maior consideração. Quando eu pegava uma gripe, eu estava doente, sem apetite, eu: filho, você tem que comer, você precisa comer, senão você vai ficar pior. Mãe, estou sem fome. Não, você vai comer, eu vou te ajudar, vá. Às vezes ela comia, ela comia e me dava para eu comer. Mãe é assim. Avô e avó nem se fala. Você sabe que os filhos ficam invocados com os pais, porque os netos conseguem coisas que eles não conseguiram. Fica nem criança, fica bobo, rapaz. Mas deita e rola, os netos deitam e rolam. E o pai, e o avô e a avó ficam todo bobo. Não é assim? E os filhos falam assim: se fosse na minha época, eu não tinha essa regalia. Família, comunhão. Jesus quer isso. Jesus disse que vai nos vestir. Lá no céu, a Bíblia diz que Ele vai servir a mesa. Ele vai nos servir. Ele quer comunhão aqui, e Ele quer que essa comunhão se estenda na eternidade. Intimidade. Está entendendo como é que Ele quer? Não adianta só fazer. Eu posso curar, eu posso expulsar demônios no nome dEle, e ouvir dEle o seguinte: no dia do juízo, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Posso ouvir isso. Mas eu chamei o Senhor de Senhor. Tá bom, Senhor, Senhor, mas não era isso que eu queria. Não era o fazer. Eu queria que você fosse meu, que você tivesse comunhão. Eu assisti a novela Gênesis. Quem assistiu? E
E novela bíblica, quando você conhece a Bíblia e você assiste, você já sabe o que vai acontecer, né? Mesmo assim é gostoso assistir, porque você tem uma visão melhor, mas você sabe que o mar vai se abrir, você sabe o que vai acontecer. E Eva aparece no jardim, e ela vai pegar aquele fruto, e eu estou ali em casa, meu Deus, não pega não, Eva, não pega não. Eva, pelo amor de Deus, não pega não. Daqui a pouco ela pega o fruto, estragou tudo. Ali começa o sofrimento. O sofrimento. E cada dia o ser humano sofre mais. Só está sofrendo. Sem paz. Você vê o ser humano sem paz. E bebe. E ressaca, e fica pior, fica dependente da bebida. E droga, e noite. Eu vi uma matéria que fizeram essa semana e me mandaram, que eu fiquei com vergonha de publicar. Os países que estão liberando o ser humano ter relacionamento com animais. Que triste. Você vê o ser humano sem paz. Mas a paz está ao alcance de todos. Por quê? Porque Jesus, Ele foi até a cruz. Nós erramos, seres humanos, e Ele buscou a reconciliação. Será que você entende isso? Nós erramos. Você já pediu desculpa a alguém, você estando certo? Quem já fez isso? Graças a Deus, bom sinal. Porque tem gente que nem errada pede perdão. Você não conhece ninguém assim não, né? Talvez seja você, tá? Não sei. Mas quem errou foi o ser humano. Mas o amor dele é tão grande que ele mesmo buscou a reconciliação. Ele veio pedir perdão. Ele veio liberar o perdão na cruz. Pessoal, uma senhora, ela me parou e falou assim: eu me separei, bispo. Eu falei: que é isso, senhora? Me separei. Se eu soubesse que eu ia passar pelo que eu passei no meu casamento, que ele ia me trair tanto, me fazer sofrer tanto, eu não teria casado com esse homem. E eu fiquei pensando, Deus sabia tudo de errado que nós iríamos fazer. Deus conhece tudo a nosso respeito. Ele sabe tudo que nós vamos fazer quando sair do culto. Ele sabia que várias vezes nós iríamos decepcioná-lo, entristecê-lo, e mesmo assim Ele nos quer. Você já parou para pensar nisso? A grandeza do amor desse Deus. Você já parou para pensar? Ele gosta de te ouvir. Você tem amigos? Quem tem amigos aqui? Você tem amigos acima de 40 anos? Acima de 50? De 50 acontece mais o que eu vou falar. Às vezes seu amigo fala a mesma coisa. Você tem amigos assim? Que ele fala a mesma coisa, mas ele fala uma empolgação, parece que ele nunca falou para você. Tu já ouviu essa história 10 vezes? Tem amigo assim? Quem tem amigo assim? Ele fala, quando ele começa a falar, ele já começou a história, fala: eu já ouvi 20 vezes. Se ele fala tão empolgado, e porque você é amigo, você escuta, como se você estivesse ouvindo pela... que ele quer falar com você, seu amigo. Deus, Ele gosta de nos ouvir. Pode ver que quando você está preocupado, ansioso, estressado, agoniado, e você fala com Ele, te deixa logo bem. Você entrega na mão dele, você fica logo em paz. Ele está esperando só você falar com Ele, só você se abrir, só você falar assim: eu não estou aguentando, me ajude. Aí Ele pega seu fardo e carrega e te dá o dele.
Ele disse que nós vamos sentar no trono. Não foi a palavra que teve essa semana que passou? No trono com Ele. Como eu gostava de sentar no colo do meu pai, na cadeira com meu pai, e no carro. Ele me botava no carro que eu pegava a mãozinha assim com o volante, me sentia todo. Com o Pai, Ele quer comunhão. Deus não é um Deus distante, não. Ele é um Deus que quer estar perto, que é misericordioso, que perdoa, que quer o nosso bem. Por isso que Ele foi tão duro, lembra aonde caiu, se arrependa e volte, senão você vai perder sua salvação. Eu vou vir contra ti. Eu não quero vir contra ti, eu quero estar a seu favor, não contra você. Mas se não for no primeiro amor, para mim não serve. E é tão bacana quando você está no primeiro amor, porque ninguém entende, as pessoas ficam, tudo é igreja, um domingo não pode deixar de ir, você também, tudo, não pode falar uma mentirinha, não pode. As pessoas ficam, porque elas não entendem, porque não é uma religiosidade, é um temor. Você não quer entristecê-lo, você não quer perder a comunhão, a intimidade. Está dando para você compreender? Esse é seu prazer. Quando você está no primeiro amor, às vezes você está fazendo a comida, dirigindo, e de repente você se pega chorando, buscando, adorando a Deus, inspira. Às vezes está em casa sozinho, parece que você está completo, é muito legal. Você tem paz até enfrentando uma doença. Você tem paz enfrentando o desemprego, você tem paz enfrentando uma série de problemas, você tem N problemas, e você enfrenta, e essa paz excede o entendimento de todos, porque está tudo na mão de Deus, você é dele, ele é seu. Quando eu ia na casa dos meus amigos, que eu era criança, eu ficava todo desconcertado. Anda bem, a gente fala descabriado, eu ficava todo. Aí eles me ofereciam, quer uma água? Aí eu, quero. Aí trazia uma água. Mas você fica meio assim. Agora, quando eu chegava na casa de meu pai, de minha mãe, na minha casa, ali era minha casa, eu não esperava ninguém me oferecer água. Eu vou na geladeira, eu vou na cozinha, eu vou onde eu quiser. Lá no céu, nós vamos ter direito a tudo que é dele. Tudo que é dele é nosso, tudo que é nosso é dele. Você está entendendo a grandeza disso? Você está entendendo a grandeza desse primeiro amor? Dele está na sua vida acima de tudo. Não é pela carência dele, não. Ele está realizado, ele é Deus. Mas ele ama tanto, mas tanto o ser humano, mas tanto, que ele sabe que você vai sofrer se colocar alguma coisa ou alguém no lugar dele. Coloque as coisas materiais na frente dele, para ver como é que você se torna. Uma pessoa que quanto mais tem, mais quer, e nunca se sacia, se realiza. Já viu gente assim? Você fala, meu Deus, a criatura tem tanto dinheiro, que dá para viver umas 7 vidas, mas a pessoa é assim, Não tem gente assim? E quanto mais tem medo de perder e mais quer, porque colocou isso em primeiro lugar. Você já deve ter ouvido falar várias vezes, eu amo minha esposa, mas não acima de Deus. Eu não amo ninguém acima de Deus, porque eu sei que se Ele for o meu primeiro amor, Ele vai cuidar de mim em tudo. Lembra de onde Ele te tirou, lembra de onde Ele te tirou, lembra dos livramentos que Ele já te deu, lembra do que Ele já fez na sua vida, das experiências que você já teve com Ele, e é tão maravilhoso que nunca esgota. Eu estou desde os meus 16 anos com Ele, tenho 51, e quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer, quanto mais eu busco, mais eu quero buscar.
Por quê? Porque ele não esgota. Não acaba. Cada dia tem mais, e na eternidade nós vamos conhecê-lo cada dia mais. Não sei se você vai estar lá no céu. Eu digo isso pela fé. Eu não sei qual é a sua prioridade. Eu não sei. Tem gente que quando estava no primeiro amor meditava tanto na Bíblia, às vezes fazia vigília em casa sozinha. Tem gente que tinha um maior prazer nas coisas de Deus. Hoje é os empurrões. Hoje parece que é um peso. Hoje quando vem na igreja é de uma forma religiosa, parece que é para bater cartão. Mas quando você vinha no primeiro amor, sua maquiagem borrava toda, você se derramava. Tem gente que nem vinha maquiada, porque ela se derramava. Como é gostoso de viver no primeiro amor. E tudo você recorre a Ele. Qualquer coisa você vai a Ele. Qualquer problema, qualquer coisa que te deixa mal, você vai a Ele. Você consulta Ele para tudo, seja na área financeira, seja na área amorosa, seja... Mas quando Ele sai do primeiro amor, você vai fazendo o que tem vontade e vai se arrebentando. Eu queria tirar um tempo hoje para nós orarmos a Deus, para nós buscarmos a Deus. De repente, como você não busca há um bom tempo, buscar de verdade. Ele gosta quando isso vem de dentro de nós. Aí você diz assim: bispo, mas ele sabia o quanto eu ia errar, falhar, e mesmo assim ele me quer? Porque ele acredita que você vai ser transformado de glória em glória. Ele crê que você vai ser aperfeiçoado nele dia a dia. Claro, eu estou bem longe de ser o que Deus quer que eu seja, eu sei disso. Eu estou bem longe de ser tudo que Deus quer que eu seja, eu tenho consciência. Mas eu estou bem diferente do que eu era no início. Bem diferente. E quem me transformou, quem transformou o meu interior, foi o Espírito Santo. Você acredita, por exemplo, se você faz um transplante de coração, vamos dizer que uma pessoa de Deus morre, mas antes de morrer, você recebeu o coração dela nesse transplante. Você acredita que você vai ser de Deus por causa disso? Bispo, se a pessoa transplantar o coração de um viciado, quando acabar de transplantar, que ficar 100%, vai direto para a biqueira. Será que é assim? Não. Mas não trocou o coração. Mas o problema é mais fundo, é na alma. Você vê o ser humano mudando tanto, vou mudar o cabelo. Pode mudar, não vai mudar a vida em nada. Tem gente que nem tem mais cabelo, se depender de cabelo para mudar, coitado. Nada contra, você quer se cuidar, se cuide. Mas a transformação tem que acontecer no interior, lá dentro. Aí você muda de verdade. Aí ele passa a ser o seu primeiro amor. Aí ele passa a ter uma coisa com você que ninguém te toca. Ninguém te toca. Aí ele te abençoa até quando você está dormindo. Aí você vê ele te abençoar até em coisas que você nem pede. Porque o mundo que nós vivemos é um mundo do interesse. E as pessoas até desconfiam quando você vai fazer alguma coisa por elas sem interesse. Elas ficam meio pé atrás. Às vezes eu vou evangelizar e eu percebo que a gente não gosta nem de parar. Fica com medo de ser roubada, fica com medo de ser alguém querendo tirar vantagem. Não quero. Já vai embora. Tem uns que rejeitam, já sabe até que é a palavra de Deus. Mas tem uns que ficam assustados. Porque no mundo que a gente vive, todo mundo só visa o próprio
Interesse. Mas quando Ele é o seu primeiro amor, você não serve por interesse, você serve por prazer. Como é que nós começamos cantando nessa reunião hoje? Que prazer, que prazer, está aqui para mim ensinando a palavra de Deus, é o maior prazer. Ele está dizendo, não adianta fazer nada para mim, não adianta vir na igreja, não adianta fazer a obra, não adianta ganhar almas, se não for no primeiro amor, eu não quero. Eu só quero se for no primeiro amor, me amando de verdade. Ele perguntou para Pedro assim: Pedro, tu me amas? 3 vezes. Será que ele não está perguntando para você? Tu me amas? Tu ainda me amas? Eu sou seu primeiro amor ainda? Por que me trocou? Por que deixou alguma coisa em meu lugar? Por que está disputando comigo isso? Por que você está deixando isso concorrer comigo? Onde é que eu falhei com você? Onde é que eu errei com você? E ele não está falando isso por causa dele, não. Pode estar certo o que eu estou te falando. É porque Ele ama você e não quer que você se arrebente. Não quer. Fique em pé, por favor. Olha para mim, por gentileza. Muita paz, tem quem ama a sua lei. Muita paz. Muita paz tem quem está bem com Jesus. Muita paz. Salmo 119, 165. Muita paz. Esse versículo de Colossenses, coloca aí por favor. 1:20. Põe aí por favor. E que havendo por ele o quê? Feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Por causa de quem? Por meio de quem? Dele. Nós erramos, o ser humano errou, e ele veio trazer a reconciliação. Quando você pede perdão para uma pessoa que ela está errada, é muito forte. Você fala: fulana, me perdoe. Ela que deveria pedir. Nós é que éramos para implorar: Senhor, tenha misericórdia de nós, não nos deixe. Ele que veio a esse mundo, só para a gente não sofrer nem aqui, nem aonde? Nem no inferno. A língua está coçando para falar do inferno, você sabe disso, né? Eu não quero que você tenha medo de Deus. Eu quero que você ame a Deus. Eu quero que você respeite a Deus. Eu quero que você durma e acorde com Deus. Eu quero que você ande com Deus. Eu quero que Ele esteja nos seus pensamentos. Se você diz assim: bispo, eu deixei o primeiro amor. Deus já não é isso tudo para mim como era antes. Às vezes eu busco quando eu estou no sufoco. Às vezes eu invoco quando eu estou precisando, é só pensando em mim. Às vezes eu venho aqui só para resolver problemas. Mas eu quero que Ele seja meu primeiro amor. Eu quero. Eu quero que um dia Ele me vista de vestiduras brancas. Eu quero um dia sentar com Ele no trono. Eu quero um dia entrar na eternidade com Ele e viver com Ele para sempre. Mas eu deixei o meu primeiro amor. E eu quero me levantar hoje, espiritualmente falando. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Não venha porque ninguém está vindo. Não venha porque você gosta de vir aqui na frente.
Venha se você deixou o seu primeiro amor. Chegando aqui, feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus. Venha cantando, quero voltar ao início. Abra sua Bíblia no livro de Esdras 8:21. Esdras 8:21. Esdras capítulo 8, no versículo 21. Quem já achou, levante a sua Bíblia por gentileza. Ó Deus Todo-Poderoso, esse momento para nós é um momento sagrado, é um momento que todos nos calamos, ninguém conversa, ninguém se distrai, ficamos atentos para te ouvir. Usa a minha boca, meu Pai, mas faça ser, meu Deus, entendido tudo que vai ser falado. Não deixa o mal bloquear o entendimento. Não deixa, meu Pai, o mal trazer o sono, a distração. Dá ouvidos e que haja esforço, interesse para essas pessoas te ouvirem. Que a fé do teu povo seja afiada com a tua palavra e eles possam se fortalecer e receber as direções que eles precisam para vencer através dessa palavra, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Diz assim, Esdras 8, versículo 21. Então apregoei ali não ouvi, um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens. Olha para mim, por favor. O jejum é uma arma poderosíssima que muitos não usam. No mundo espiritual, a força do jejum e da oração é muito grande, e o diabo sabe disso. O ser humano não gosta de jejuar, nós gostamos de comer, sim ou não? Agora, quando você entende a grandeza do jejum no mundo espiritual, é algo tão forte que os próprios discípulos do Senhor Jesus foram envergonhados diante de uma espécie de demônios que eles tentaram expulsar, mas eles não conseguiram. O diabo não saiu, o mal resistiu, e eles ficaram sem entender. O Senhor Jesus chegou, libertou, eles ficaram admirados e foram perguntar ao Senhor Jesus por que eles não conseguiram. E Jesus foi bem claro, ele disse: há castas, espécies de demônios que não saem senão com jejum e oração. Quando a Bíblia fala do jejum, a Bíblia diz assim: quando jejuardes, unge a cabeça com óleo, lave o rosto. Não é se jejuar, é quando, porque quem é da fé deve usar essa arma. Essa arma é uma arma que vence lutas que normalmente você não vence. Quando você entende o poder do jejum, então você coloca força para jejuar. Eu não quero que você tenha uma fé religiosa. Como é uma fé religiosa? É uma fé que você fica dependendo da gente. Essa fé não vai trazer resultados. Essa fé religiosa vai te dar uma sensação que você já veio na igreja, mas você não vai ter os resultados que você quer, que você precisa. E vai acabar com o tempo você culpando Deus, culpando a igreja, culpando o bispo, culpando o pastor, quando na verdade você não usou a fé da maneira que você deveria usar. Está dando para você entender?
Tem muitas pessoas que eram para estar com a vida lá na frente, eram para estarem glorificando a Deus com uma vida de qualidade, mas até hoje não venceram certas lutas, porque espiritualmente falando, elas não fazem a parte delas. Tem gente que esse ano não jejuou ainda. Tem gente que está enfrentando a maior guerra. Ela está vendo a atuação do mal. O diabo quer humilhar, quer envergonhar. O diabo quer tirar tudo. O diabo está vindo forte. O diabo está usando quem pode, quem não pode. E ela está mostrando fraqueza diante do diabo, dependendo dos outros. Eu posso orar por você, tenho o maior prazer de orar por você. Eu posso atender, faço isso com o maior prazer, mas eu quero que você tenha uma fé independente do bispo, independente da igreja. Como assim, bispo? Tem gente que tudo ela espera a igreja começar ou fazer. Você sabia que tem pessoas que receberam o Espírito Santo, tiveram uma renovação espiritual? Ela não esperou a igreja fazer vigília. Ela falou: hoje eu vou fazer uma vigília, hoje eu vou buscar Deus, hoje eu vou dar uma madrugada para Deus. Ninguém pediu, ela fez isso e Deus honrou. Sabia disso? Você sabia que tem pessoas que não esperam vir uma campanha forte, ela mesma faz quando ela precisa? Quando você entende que Deus não nos quer escravo de ninguém, de nada, Ele quer que você dependa não de uma religião, mas dEle. Ele não quer que você faça as coisas de uma forma religiosa. Até o Pai Nosso, que é uma oração tão poderosa, se você não entender, ela não vai valer nada. Olha como ele ensina: Pai Nosso que estás nos céus. Então você pensa: peraí, eu posso chamar Deus de Pai? Ele é meu Pai. Então quando eu estou num momento difícil, eu falo: meu Pai, me ajude. Eu não oro: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Não é de uma forma religiosa, não. Eu penso. O Pai Nosso ensina você a chamar Deus de Pai. O Pai Nosso ensina você a perdoar, senão você não é perdoado. O Pai Nosso te ensina a depender de Deus para te livrar do mal. O Pai Nosso, quando você usa uma fé inteligente, não religiosa, você não fica repetindo, você aprende um modelo de orar. Amém? Quando a fé, ela não é religiosa, mas ela é prática, ela agrada a Deus, e você começa a ter resultados que glorificam a Ele. Esdras queria ir para Jerusalém, que tinha sido saqueada, destruída, e ele queria reconstruir. Toda reconstrução é difícil, e ele tinha uma caminhada pela frente, e a Bíblia diz que ele apregoou um jejum. Ele jejuou, ele orou, pedindo a Deus uma jornada feliz. Vocês estão aqui e eu sei que todos vocês querem uma jornada feliz. Ele conseguiu, N pessoas conseguiram, aprendendo essa fé de depender de Deus e não depender de ninguém. Amém? Aonde há o Espírito de Deus, tem que haver liberdade. Você tem que aprender a usar as armas que você tem. Eu não vou ficar aqui dizendo: olha, você vai fazer jejum tantas vezes por semana. Não, você vai fazer se você crer. Eu estou dizendo que você tem uma arma que vence uma espécie de demônios, que de repente você está enfrentando uma luta contra uma casta e você não está conseguindo vencer porque você não está jejuando. E se você jejuar, você quebra a força desse mal. Eu estou te ensinando a ferramenta. Você usa se você quiser. Eu quero que você entenda: Deus não quer que tenhamos uma fé de depender dos outros. Olha o que ele falou aqui, 21. Eu li, não foi? Ele pediu ali caminho seguro para ele, para os filhos, para os bens. Versículo 22. Porque tive o quê? Não ouvi. Porque tive vergonha de pedir ao rei exércitos e cavaleiros para nos defenderem de quem? Do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus é sobre quantos?
todos os que o buscam, para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Olha para mim, por favor. O que Esdras teve? Vergonha. Por que ele teve vergonha? Porque ele já tinha falado para o rei que Deus era com ele, que Deus era grande, que Deus era poderoso. Ele era amigo do rei. Ele tinha uma jornada para fazer. Ele tinha uma caminhada, uma viagem até Jerusalém. Era perigosa. Tinha inimigos. Minha amiga, meu amigo, nós sempre vamos ter inimigos. E os piores não são nem os declarados, são aqueles inimigos vestidos de amigos. Esses são os piores, os falsos, os que estão perto, mas torcem contra, os que estão perto, mas falam por trás, os que estão perto, mas ajudam o diabo, querendo que você fracasse. Tinha inimigos, tinha perigo, tinha risco aquela viagem. Ele era amigo do rei. Ele podia falar: rei, manda uma escolta aí, ajuda para que possamos chegar seguros. Mas ele falou: eu tive vergonha. Eu não sei o que está te envergonhando. De repente você está com vergonha porque você não está mais com o seu carro, porque você não está mais com o seu nome limpo, porque você se mudou, porque, sabe, seu patamar caiu. De repente você está com vergonha porque você foi para um lugar menor, porque você parou de trabalhar para os outros. Eu não sei, mas a vergonha dele era por causa do nome de Deus. É o teu nome. Eu falei de ti. Se eu pedir ajuda para ele, ele vai pensar: peraí, pô, falou tanto de Deus e agora está precisando de mim. Eu não quero que teu nome seja envergonhado. Olha a fé dele, olha o espírito dele. Vou falar uma coisa para você. Você quer conhecer uma pessoa de fé? Ela se humilha para Deus, mas não se humilha para os homens. Ela pede ajuda a Deus. Quem Deus quiser usar, que Deus use, mas não é porque ela fica se humilhando. Pode chegar ajuda de tudo que é lado, porque Deus toca, não porque ela fica pedindo. Não é orgulho não, é porque ela não quer que o nome de Deus seja envergonhado. Você sabe por quê? Muitas pessoas não têm uma jornada feliz, muitas pessoas não experimentam coisas grandes de Deus, porque elas não sabem ficar na dependência de Deus. Não sabem, elas não confiam a ponto de ficar na total dependência dele. Elas ficam com medo de dar errado, e elas recorrem para o homem. O homem poderia ajudar ele, mas a ajuda de Deus sempre vai ser maior do que a ajuda do homem. Eu conheço pessoas que estavam no sufoco, que tinham compromissos, que estavam com limites de tempo, porque tinham compromisso para poder arcar, tinham dado a palavra e faltava pouco tempo, e elas foram para a oração, para a dependência de Deus, e Deus honrou, porque Deus nunca falhou. Deus não falha. Na cabeça de Esdras era uma vergonha para o nome de Deus. Você lembra daquela mulher que deu testemunho? Eu já falei dela aqui, que ela tinha um costume de ficar pedindo dinheiro emprestado às vizinhas, e ela já tinha pedido para uma, não pagou, pediu para outro, não pagou, pediu para outro, não pagou, e ela foi no outro que estava ali há pouco tempo, e ela foi lá pedir para ele R$50, e ele pegou os R$50, ela perguntou se ele tinha, disse que pagaria no final do mês. Ele foi lá dentro, pegou os R$50, e quando foi dar os R$50 de propósito, ele mostrou os R$50 assim, ela estendeu a mão para agradecer. Ele fez: só um minutinho, você é evangélica? Ela falou: sou. É porque eu ouço, você coloca as músicas altas aí. Sabe aquela pessoa que não tem um equilíbrio? Ela quer ouvir uma coisa, mas quer que a rua toda ouça. Você quer ouvir um som bem alto? Compra um fone de ouvido, bota no 10, pão. Mas não queira empurrar para as pessoas a sua fé. Vença, porque ela colocava o som para todo mundo ouvir, mas dava mau testemunho. Quando ela ouviu aquele homem perguntar: você é de qual igreja? Ela disse: eu sou da Universal. Ah, tá bom. Pega aqui o dinheiro. É porque eu sou do diabo, eu tenho um pacto com o diabo. Só isso.
deu 50 para ela. Ela disse que na hora, sabe, na hora ela falou: não posso aceitar isso. Sabe o que ele quis dizer? Em outras palavras, eu estou servindo o diabo e estou numa situação melhor. Isso que ele quis dizer. Ele quis dar uma pisada, porque o diabo gosta de humilhar. Quando ele estendeu para ela, ela falou: não vou pegar não, obrigado. E saiu e foi para casa. Naquele dia ela orou como ela nunca tinha orado. Naquele dia ela falou com Deus como ela nunca tinha falado. Ó Deus, eu estou envergonhando teu nome, isso não é justo, eu sei que o Senhor pode suprir minha necessidade. Ela disse que daquele clamor em diante a vida dela começou a mudar. Brilho mexeu com ela. Ela falou: peraí, ele serve o diabo e eu estou nessa situação servindo o Senhor. Quem é o dono do ouro e da prata? É Deus ou o diabo? Então eu vou a Deus, Ele vai suprir minha necessidade. E ela foi a Deus como ela nunca tinha ido, porque ela sempre contava com os outros. Mas quando ela resolveu contar com Deus, ela pegou aquela humilhação, aquilo que passou do limite, e ela foi a Deus com toda a força. Era o que Deus estava esperando para se manifestar na vida dela. Olha o que Esdras disse. Olha no versículo 22. Vamos de novo aqui. Porque tive vergonha de pedir ao rei o quê? Exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei dizendo: a mão de quem? A mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. Olha para mim, a mão. Ei, a mão. Você sabe o que a mão de Deus já fez? Você sabe quem tirou o povo do Egito, da escravidão, das garras de Faraó? Foi a mão poderosa, a mão forte de Deus. Você sabe o que essa mão já fez? Você sabe a grandeza dessa mão? Aonde essa mão chegou, teve vitórias. Que essa mão chegue na sua vida hoje. A mão de Deus. A boa mão de Deus não se manifesta na vida de um, de dois, de três, não, mas de todos que o buscam. Então busque, então aprenda a usar sua fé e não dependa de ninguém. Quem é de Deus não fica se decepcionando com os homens, porque não espera dos homens. Se alguém prometeu alguma coisa, ela continua indo em frente. Se chegar, chegou. Se não chegar, ela vai em frente, mas não fica criando expectativa em ser humano nenhum. A expectativa dela é em Deus. E você já percebeu que às vezes Deus traz socorro, providências de onde a gente não está esperando, e de onde nós estávamos esperando falha, para mostrar que nós dependemos dele. Amém? Aprenda a depender de Deus. Agora olha o que ele diz: que a mão de Deus, a mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam. Para o quê? Para o bem deles. Olha para mim, essa mão não faz mal, essa mão levanta, essa mão abençoa, essa mão dá vitórias, essa mão honra, essa mão faz milagres, essa mão continua sendo a mão poderosa de Deus. Queira essa mão na sua vida, queira essa mão na sua vida. Olha o versículo 23. Nós, pois, jejuamos e deu tudo errado. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus. Dê alta agora. E moveu-se pelas nossas orações. Você crê? Olha para mim. Você crê que quando você jejua, quando você ora, as coisas começam a se mover pelas suas orações? Você já teve experiências com Deus através das suas orações? Ou você só ora aqui dentro? Ou você só depende da nossa oração? Às vezes nós saímos do culto rouco e a pessoa nem abrir a boca abre. Aprenda a orar. Olha o que diz o versículo 31. Aprenda a jejuar, aprenda a usar as armas que você tem. Olha o 31. E partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos aonde? A Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão de quem? Tem a mão do inimigo, tem a pata do diabo, mas a mão de Deus é mais forte, a mão de Deus é maior.
e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Olha para mim, tem ciladas. Por isso que a gente ora. Quando você estiver muito assim ansioso de fazer alguma coisa, ore, porque pode ser uma cilada. Quando você estiver com coisas assim que você está tentando muito e não está dando certo, fala: Deus, seja feita a tua vontade, que você pode sair de uma armadilha do diabo, de uma cilada do diabo, de uma coisa que não é para você entrar. Está dando para você entender? Aprenda a ter discernimento, entendimento. Aprenda a dar ouvidos à voz de Deus que te faz bem. Tem gente ouvindo quem quer o mal dela, tem gente ouvindo quem quer a derrota dela, quem não gosta dela. Cuidado, escute isso por favor, cuidado. Eu não sei se você já viu pessoas que querem que você enxergue uma outra pessoa com os olhos dela. Você já viu gente assim? Que não gosta de alguém e pinta aquele alguém do jeito que ela acha que aquela pessoa é. E quando você conhece a pessoa, você vê que a pessoa não é nada daquilo. Gente que quer que você enxergue outras com os olhos dela. Ela não aceita você se aproximar de certas pessoas, ela não aceita você conhecer certas pessoas, porque ela não gosta daquela pessoa. Ela pinta aquela pessoa de uma forma horrível, para você nem se aproximar e ter raiva daquela pessoa sem conhecer. E às vezes nós conhecemos e vemos que não é nada disso. Tem pessoas que não gostam da outra, não acreditam na outra, e elas falam coisas para que essa outra pessoa ouça e comece a se enxergar com os olhos da outra. Se ela não acredita em você, se ela acredita que você não vai conseguir, se ela acredita que você não vai chegar lá, deixa ela falar. Seja surda para as vozes, ou surdo para as vozes do diabo. Você tem que ouvir a voz de Deus. A voz que te faz bem é a voz de quem? De Deus. A mão que te faz bem é de Deus. Não importa, fulano poderia me dar um empurrãozinho, fulano poderia me dar uma mão. É a mão de Deus que vai te ajudar. Se não fosse a mão de Deus, a Igreja Universal não chegaria onde ela chegou. Começou no coreto. Não despreze os humildes começos. Você pode estar começando dentro de casa, na garagem, no quintal. Você pode estar começando em um lugar pequenininho, 4 metros quadrados, 5 metros quadrados, no banheiro. Mas comece, porque a mão de Deus vai fazer crescer. A mão de Deus vai fazer crescer. Não tenha medo dos humildes começos. Não queira começar arrebentando. Uma vez eu conversei com um casal, de namorados, que eles falavam em casar. E eu perguntei: quantos anos vocês estão namorando? 7 anos. E eu falei: vai casar não, é? Ah não, nós estamos esperando, que a gente quer fazer uma coisa muito mega. Falei: está esperando ter uma vida mega para casar. Não queira começar grande não. Começa pequeno, mas comece com a mão. Você lê na Bíblia: e veio a mão de Deus, e veio a mão de Deus. Quando vem a mão de Deus, arrebenta. Nós vamos clamar hoje para vir a mão de Deus. Ela vai vir, ela não vai falhar com você não. Olha o que ele diz no 32, para terminarmos. E no 4º dia, não, versículo 32, desculpe. E chegamos aonde? A Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. Chegou ou não chegou? Chegou ou não chegou? Você acha que você não vai chegar onde você quer não, é? Você acha que você não vai chegar aonde Deus quer não, é? Agindo Deus, ninguém impede não. Ninguém vai parar você não. Só quem para você é Deus. Você só vai parar para ouvir a voz de Deus, porque ninguém vai te parar. Fique em pé, diga: ninguém vai me parar. Eu vou ter minha jornada feliz. Você crê nisso? Nós vamos orar agora. Nós vamos pedir a Deus uma jornada feliz. Nós vamos pedir a Deus agora coragem. E se você diz assim: bicho, eu estou com medo, eu estou correndo risco de perder meus bens, eu estou correndo risco de não ter condições de sustentar a minha família, eu estou correndo risco de morte, de despejo, você vai vir aqui na frente. Você que diz assim: bispo, eu preciso de uma jornada feliz. Você que diz: bispo, eu estou com vergonha, não por mim, não por mim, a minha situação foi exposta, mas é por causa do nome de Deus que eu quero glorificar, que eu quero santificar. Eu não quero envergonhar. Você acha que se a Igreja Universal não pagasse as contas dela, não iria envergonhar o nome de Jesus? Sim ou não? Iria ou não iria? Você vê as pessoas dizendo: a Igreja Universal está me devendo? São milhares de aluguéis, são várias emissoras de TV. Agora pegamos mais uma.
Vê se a gente deve alguma coisa para alguém. Graças a Deus que não. Para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Antigamente, para a Igreja Universal alugar um lugar, era isso aqui, ninguém confiava. Hoje, todo mundo quer. Quando você vencer, todo mundo vai te respeitar. Você vai chegar. Jejue com propósito, ore com propósito, faça essa corrente com propósito. Você vê aquelas bandeiras lá fora, na frente do templo, é porque nós sabemos que nós vamos chegar no mundo inteiro. E aonde a porta não se abriu ainda, Deus vai abrir. Esdras chegou onde queria e reconstruiu o que o diabo tinha destruído. Que Deus te ajude a chegar onde você quer, a reconstruir o que foi destruído. Que Deus te ajude a chegar na condição que você quer, para que você possa ajudar outras pessoas. Que Deus te ajude abrindo o que precisa ser aberto, para você chegar onde precisa chegar.